Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Quem tá falando é o professor Zeca do Matemática Concurso. Na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Mais especificamente, na aula de hoje veremos equivalências lógicas, senhores. Um assunto muito importante para a aula, para a prova dos senhores. Então, papel e caneta na mão e vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Vamos iniciar nossa aula da nossa reta final da Polícia Penal de Minas. Senhores, na aula passada vimos negações, correto? Negações. Hoje veremos equivalências lógicas. Senhores, um assunto de extrema importância. Certamente vai cair na prova dos senhores na parte de lógica. Então vamos lá fazer algumas questões da Banca Selecom. Banca Selecom, né? Questão 1. Um gerente de produção fez a seguinte declaração: se um funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Uma proposição logicamente equivalente à do gerente indica na seguinte opção. Então ele fala aqui que ele quer uma equivalência, uma, uma proposição logicamente equivalente. Senhores, e ele não deu um centão. E toda vez que ele der um centão, os senhores vão decorar essa configuração, que é a que o centão vai ter duas equivalências lógicas, senhores. Vamos chamar equivalência um e equivalência 2. Tranquilo também? A equivalência um, senhores, é o nega tudo e troca as posições, ou seja, não que, se não que, então não p. Senhores, se eu tenho alguma dúvida em equivalência, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, nos cards de equivalência lógica. Tenho certeza que vai ser de grande importância para os senhores. Então lá, equivalência um, sabemos que nega tudo e troca as posições, correto? E a equivalência 2 da condicional vai ser a nossa Nelma, né? Uma. Professor, o que é Nelma? Nelma é nega a primeira, não P, coloca o ou e mantém a segunda. Então ficamos com a equivalência um nega tudo e troca as posições, correto? E a negação 2 a Nelma. Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Senhores, disparado, a que mais cai em concurso é a negação 1. Nega tudo e inverte. E querendo ou não, é a mais fácil, senhores. Ó, na nossa seguinte questão, não tem nenhuma que tenha o ou. Todas inicia com C então. Então já podemos descartar a segunda equivalência, correto? Vamos ficar só com a primeira. Nega tudo e troca as posições. Vamos marcar para ficar mais claro para os senhores. Vamos botar a primeira parte de azul e a segunda de amarelo. Agora é só negar, senhores, e inverter. Vai ficar se a produção não é alta, produção não é alta, então, né? Então, o funcionário não é bem remunerado. Estamos negando também, né? O funcionário não é bem remunerado. Agora é só procurar nas alternativas, né, senhores? Então, é o amarelo vai ter que ficar na frente, né? Se a produção não é alta. Vamos lá. Se a produção não é alta, opa, isso aqui atende. Se a produção não é alta, ó, as duas já atendeu. Agora, se então, agora tem que negar a segunda parte também, né? O funcionário não é bem remunerado. O funcionário não é bem remunerado. Vai ficar aqui, ó. O funcionário não é bem remunerado. Ó, senhores, como atende certinho a nossa configuração de nega tudo, inverte as posições. Então, ficamos com a alternativa A para a primeira questão. Vamos seguindo. Questão 2. Considerando a seguinte proposição: se Júlia tem 20 anos, então Marcela é amiga de João. Pode-se concluir que, senhores, quando ele deixa obscuro na questão que ele está pedindo, vocês vão imaginar o seguinte: o comando da questão, se ele trazer uma proposição mais um termo conclusivo, botar aqui, ó, termo conclusivo, ele quer, senhores, a equivalência.
Dá uma olhada aqui como é que ele trouxe. Ó, ele trouxe primeiro, ele nos deu a proposição, correto? E logo em seguida trouxe um termo conclusivo. Pode-se concluir que, logo que, conclui-se que. Toda vez que você ver essa configuração, uma proposição mais um termo conclusivo, ele está pedindo uma equivalência lógica. Então vamos lá, sabemos que a equivalência lógica do se então são duas, correto? A equivalência primeira, equivalência um, nega tudo e troca as posições. E a equivalência 2 é a nossa Nelma, né? Quem é a Nelma? Nega a primeira, neguei a primeira, coloquei o ou e mantive a segunda. Nelma, nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Senhores, de cara, estratégia de prova. De cara, vocês não vão ver todas iniciando com se então. Significa que não vamos usar a segunda configuração, correto? Vamos usar a primeira, que nega tudo e troca as posições. Agora é só marcar para não se perder, correto? E procurar nas alternativas. Marcela vai ficar primeiro. Se M de Marcela não é amiga, botar amiga. Então, Júlia não tem 20 anos, né? J de Júlia não tem 20 anos. Outra coisa, senhores, tentem se acostumar com abreviar. Porque na prova dos senhores não vai ser essa configuração bonita aqui de espaço para todo lado, viu? Geralmente é pequenininho. Geralmente não, quase sempre pequeno. Vão ter que fazer o quê? Negar em cima do verbo, Marcela, não é, entendeu? Aqui vocês vão tentar inverter. O que os senhores conseguir para otimizar o tempo e o espaço é bem melhor, né? Então vamos lá, né? Se Marcela não é amiga, vamos procurar aqui. Marcela é amiga? Não, é Marcela não é amiga. Se Júlia não tem 20 anos, não, Júlia tem que ficar na segunda parte, não é na primeira, não. Marcela não é amiga de João. Opa, essa aqui já tá atendendo, né? Marcela não é amiga de João. Então, Júlia não tem 20 anos. Opa, nossa resposta aqui. Letra C de casa. Na questão 2, a letra C de casa. Correto? Vamos para mais uma. Senhores, essa aqui eu achei uma questão um pouco diferente, viu? Uma questão difícil, porque eu achei difícil. Porque ele não pede nada, não traz nada pra gente aqui, então vocês vão ter que pegar essa questão como padrão e se vier outro tipo de questão parecido, vocês vão ter que imaginar isso. Ele fala aqui, ó. Considerando a seguinte afirmação: iogurte contendo açúcar não é saudável. Uma afirmação que possui o mesmo significado da proposição dada acima é. Então, ele só trouxe uma proposição sem conectivo, sem nada, sem, sem estar estruturado, né? Mas ele quis dizer o quê? Vamos transcrever ela. Se o iogurte conter açúcar, ó, iogurte conter açúcar, então, botar o sinalzinho do sem então aqui vai ficar mais fácil. Então, não é saudável. Não é saudável. Entendeu? Se o iogurte conter açúcar, então não é saudável. Sabemos que no sei então, uma das equivalência lógica é negar tudo e inverter, correto? Vamos colocar o vermelho, o roxo na frente. Vai ficar se não é saudável. Se não é saudável. Então, vamos puxar essa segunda parte pro final aqui. O iogurte não contém açúcar, né? Tem que negar. Opa, eu não neguei aqui. Eu já ia comendo bola, né, senhores? Sabemos que tem que negar e inverter. Eu não tinha negado. Não. Se é saudável, então o iogurte não contém açúcar, ok? Ou seja, iogurte não contém açúcar. Presta atenção, né, senhores? Tinha esquecido de. Já estava negado aqui, eu estava negando de novo. Ó. Se é saudável, então o iogurte não contém açúcar. Tranquilo? Só que não tem nenhuma dessas respostas, correto? Vamos ter que fazer o quê? Tem que jogar de novo nessa primeira aqui. Vai ficar com o iogurte é
saudável, né? O iogurte saudável, saudável, iogurte saudável, iogurte saudável, não o iogurte saudável não contém açúcar, é isso mesmo. Iogurte saudável não contém açúcar. Agora é só analisar as alternativas e tentar encaixar, né? Se tem açúcar, é saudável? Não. Ele fala que se é saudável, então o iogurte não contém açúcar. Então, não, é sem açúcar, só que é o saudável na frente, né? Iogurte não é saudável? Correto. Errado, né? Iogurte é saudável. Iogurte é saudável? Tranquilo, ó. Iogurte é saudável. Para ele ser saudável, o quê? Ele não tem açúcar, né? Iogurte saudável não tem açúcar. A nossa resposta é a letra C. Iogurte saudável pode ter açúcar? Não. Iogurte saudável não contém açúcar. Eu achei uma questão realmente difícil, porque se eu tiver que transcrever ela para o centão, depois do centão achar a condicional e depois de achar a condicional transcrever de novo para o início dela sem conectivo nenhum, né? É uma questão, eles tentaram dificultar na estrutura, não foi nem na equivalência lógica, né? Então fica de modelo para os senhores aí, uma observação, uma questãozinha que eu achei com nível um pouco maior que as outras, porque ela não foi clara, né? Como eu falei para os senhores. Ela veio sem configuração nenhuma, veio só a frase solta. Senhores, tive que procurar a questão de outra banca porque as questões são poucas, né? Então vamos fazer de outra banca. O importante é treinar, né? Considerando a afirmação, se estudei muito para o concurso, então não pude lavar o tapete. Vamos separar. Não pude lavar o tapete. Senhores, acabei de falar um monte de vezes. A negação, equivalência a 1, nega tudo e troca. Tática de prova, senhores. Vamos eliminar sem nem analisar. Sabemos que as duas negação, uma primeira vai se negar tudo e troca, a segunda é Nelma, né? Nega a primeira, Nelma, nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Vamos ver se tem alguma configuração dessa. Usando o ou o centão trocado, né? Se puder lavar o tapete, opa, isso aqui é centão. Se não estudei, beleza. O ou, senhores, momento algum eu falei do ou para os senhores na equivalência lógica do centão. Então já podemos descartar ele de cara, correto? Também não usa o e, né, senhores? É o ou. Podemos descartar porque não usa conectivo e. Opa, outro conectivo e aqui. Não usa conectivo e. Então, senhores, só ficou com a alternativa A e B. Agora vamos analisar, né? Ele está usando C então significa que é a primeira negação, a primeira equivalência, né? Então, nega tudo e troca. Vai ficar como? Pude lavar o tapete. Opa, se pude lavar o tapete. Então, aí nega a segunda negação. Não, então, não estudei muito para o concurso. Então, não estudei muito para o concurso. Opa, nossa alternativa é letra A, né, senhores? Muito fácil, né? Depois que aprendemos a configuração, é só essas duas, senhores. E disparada que mais cai é essa primeira aqui. Questão 5, também da banca Vunesp. Considerando a seguinte afirmação. Se Marcos está prestando esse concurso, então ele é formado no curso de serviço social. Assinale a alternativa que contém uma afirmação equivalente para a afirmação apresentada. Ele pede a equivalência e usando centão, né? Se usar centão, é equivalência a 1. Como é que é equivalência a 1? Nega tudo e troca as posições. Vai ficar como? Ele, está retomando Marcos, né? Pode ficar ele não é formado no curso de serviço social. Vamos procurar essa frase? Não é. Se ele... Opa, tem dois centão aqui, né? Dois centão. Se Marcos é formado, não, ele não é formado. Se Marcos ou ele não é formado no curso de serviço social, opa, isso aqui está atendendo nosso primeiro requisito, né? Vamos ver se vai negar a segunda parte também. Não está prestando esse concurso, né? Ele vai ter que botar o não aqui para negar. Não está prestando esse concurso. Então, ele não está prestando esse concurso. Opa, letra D, nossa respostinha. Senhores, outra possível equivalência lógica que pode cair é a equivalência lógica do centão. Vou deixar no card para os senhores novamente aqui ao vídeo de equivalência. Senhores. É muito importante, senhores, dominar esse assunto. A equivalência lógica do centão, senhores, é simples. Vai ser duas também. O que vocês têm que imaginar todos exceto
o condicional aceita a comutação, ou seja, tanto C, P, C e somente CQ é igual a Q, C e somente CP. Estão entendendo? A ordem não vai alterar os valores deles. Eles aceitam a comutação, tanto pode estar no primeiro como estar no segundo membro, que não vai mudar a equivalência. E a outra equivalência é a bicondicional, tá falando bicondicional, são duas condições. Então, você tem que imaginar que é P, então e então P. Imagine que são duas, imagine não, né? São duas condicional e ligada por um E. Ligada por um E. Vamos fazer esse exemplo aqui para ver se vai ficar mais claro para o senhor. Essa parte de apagar isso no meio aqui. Primeira parte de verde e a segunda de azul. Vai ficar, essa vai ficar aqui e essa vai ficar aqui. Ó, Paulo, não precisa negar nada, senhor. Paulo é mineiro, se e somente se. Agora vem a segunda parte. Lucas é pedreiro. L de Lucas é pedreiro. Ó, muito bom, né, senhor? Você viu que quem estava no primeiro membro foi para o segundo e quem estava no segundo membro foi para o primeiro. Essa é a primeira equivalência lógica. E a segunda equivalência lógica é duas condicionais. Presta atenção, senhores. Ó, Lucas, esse vai ficar primeiro aqui, ó. Lucas, o primeiro é o centão, né? Se L de Lucas é pedreiro, então, vou botar uma setinha aqui para sinalizar. Então, Paulo é mineiro. Não precisa negar nada. Mineiro. Agora o e agora é o contrário, né? Quem estava lá atrás vem para frente, quem está na frente vem para trás. Se Paulo é mineiro, então Lucas é pedreiro. L de Lucas é pedreiro. Olha só. Duas condicionais ligadas por um i. Duas condicionais ligadas por um i. Sendo que a primeira vai ser o primeiro membro e depois invertendo elas, né, senhores? Muito fácil. Duas configurações. Lembrar que é só aceita a comutação, né? O que, C somente CP, e depois duas condicionais ligadas por um E. Vamos fazer uma questãozinha para pacificar esse conteúdo. Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. C e somente C fez sol. Então, senhores, de cara já podemos fazer o quê? Eliminar algumas que não encaixam nessa configuração. Por quê? Sabemos, vamos fazer aqui de novo, que em configuração com P, Q, o E, Q, então P. Vamos procurar isso aqui. Eu falei alguma vez de ou para os senhores? Não, só não falei ou, vamos eliminar. Eu falei alguma vez de... Não, aqui não dá para eliminar mais nada, né? Tranquilo. Sabemos que se ele falar em condicional, vai ter que ser duas condicionais, senhores. Ó, se Alexandre for o lençol maranhense, então não fez sol. Não tem negação. Já podemos eliminar essa aqui também. Não vai ter negação, senhores. É só trocar de posição ou colocar as condicionais, correto? A segunda, se Alexandre for os lençol maranhense, então fez sol. Aqui estava certo. Só que faltou a segunda parte, né, senhores? Ó, tinha que colocar o E aqui. Vamos colocar o E. E agora vem. Se fez sol, então Alexandre, vou botar aqui lençóis maranhense. Estão entendendo que faltou essa segunda parte aqui? Por isso que não atende a nossa segunda equivalência. Agora aqui vamos ver, ó. Fez sol, se, somente se, Alexandre foi os lençóis maranhenses. Ele só inverteu, né, senhores? Note que fez sol de verde e o Alexandre foi o lençol maranhense de amarelo. Alexandre, lençol maranhense de amarelo, fez sol de verde. Viu só? Nossa resposta, letra E de escola. Senhores, espero que os senhores tenham gostado.
Esse eu acho que vai ser nosso penúltimo vídeo. Vou fazer mais um vídeo só de equivalência, de lógica de argumentação, senhores. E nisso eu vou tentar colocar logo as proposições categóricas, né? Para assim matarmos a nossa revisão, a nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Senhores, se inscrevam no canal, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. Curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. E siga a gente também lá no Matemática Concurso, né? Um forte abraço, senhores, e até uma próxima missão.